Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de vendas e negociação. E, na verdade, nessa aula eu vou começar a desenvolver com você, vou começar a desenrolar com você outra lei. Mas você tem aqui CDC, né? Uma aula específica, um curso específico de Código de Defesa do Consumidor, porque isso é extremamente importante para a atividade bancária. Mas aqui eu vou trabalhar o CDC do ponto de vista do atendimento. E é igual o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na verdade, você tem essas aulas, você tem o conteúdo, que é abordado em prova, mas você tem também abordagem sobre como se adaptar à chamada força de vendas do banco a pessoas portadoras de deficiência. Aqui é a mesma coisa. Se você for analisar desde 2021, né, nessa retomada de concurso para banco, Banco de Brasília, Banco do Rio Grande do Sul, Banco de Sergipe, Banco do Brasil, Caixa Econômica, você vai perceber que a abordagem é sempre voltada nesse tipo de questão a como a força de vendas, como o marketing, como o setor comercial e de produto tem que se adaptar à legislação. Por óbvio que também tem as questões de letra de lei, né? Famosas questões que nós vimos, por exemplo, no Banco do Brasil 2023, que são questões de CDC puro, digamos assim. Aí é a aula específica, aí é a matéria específica de CDC que você tem aqui no seu curso. Bom, então, dito isso, nesse sentido, vamos lá, vamos começar a desenrolar, vamos começar a trabalhar exatamente essa questão de CDC, exatamente essa abordagem de CDC, é, vinculada à adaptabilidade do atendimento. Na verdade, logo de cara, a gente caracteriza duas situações no atendimento bancário que ferem, três situações que ferem o Código de Defesa do Consumidor. A primeira é a venda casada, né? A venda vinculada. Eu e a minha esposa, há anos atrás, nós fomos fazer um financiamento imobiliário do apartamento que nós moramos. É tipo, sabe aqueles financiamentos de décadas? Aí você tem que tentar quitar antes. Enfim, financiamento imobiliário. E aí eu estava negociando com dois bancos, vendo qual valia a pena. E um dos bancos ali no momento ali de negociação para ver se valia a pena, taxa de juros, coisa e tal, lançou o seguinte: ó, então, se de repente você fizer aí um seguro de vida, de repente fica mais fácil aprovar o seu cadastro. Isso é caracterização pura de venda casada, né? Ou você cobrar taxas abusivas. E no caso do banco, isso é um problema, porque eu, por exemplo, não acompanho as taxas. Tem até uma polêmica aí, né? Procure saber aí de uma pessoa que entrou com recurso para pedir ressarcimento de todas as taxas que foram cobradas na vida dela de a relação bancária pelo argumento de que, afinal de contas, o dinheiro já tem o lucro em cima da própria movimentação financeira da pessoa. Aí é pesado, hein? Aí é punk rock, aí é você até, não sei, se eu tivesse tempo eu correria atrás disso. Mas, enfim, taxas e tarifas abusivas, taxas e tarifas não pactuadas contratualmente, ou chamado preço abusivo, caracteriza contravenção pelo Código de Defesa do Consumidor. E o preço abusivo ele se caracteriza muito bem. Também tem uma história pessoal. Então você entendeu que aqui não é uma aula de CDC puro, né? Você tem um curso de CDC. Aqui é como o CDC pode ser abordado de forma não letra de lei. Por isso que é uma aula, senão a gente precisaria de um curso inteiro, para ser honesto com você, e nós temos com outro professor, acho que é o professor André, né? Bom, em 2019, 2020, eu era sócio de uma escola de uma franquia de escolas de inglês. Então tinha lá a unidade. E aí eu moro no Ipiranga, em São Paulo. A unidade ficava no Morumbi, que é a Zona Sul também, mas é extremo sul. E é um pouco longe, com trânsito pior. Então eu contratava um serviço de motoboy para levar documento, minha sócia assinar, voltar, etc e tal. E normal. E eu pagava, nunca me esqueço, eu pagava para cada corre, né, para cada ida e tal, R$ 29.
E que para mim valia a pena, porque era o tempo que eu ia perder, era gasolina, estacionamento, apesar que tinha estacionamento lá. E aí veio a pandemia, e aí veio a demanda dobrada, né, desse tipo de moto entrega, motoboy. E aí eu sei que eu fui contratar e disseram que era tipo 50, o dobro do negócio, quase o dobro do preço. Que na verdade caracteriza uma prática abusiva, né? Porque o aumento de demanda pode levar a uma elevação de preço, mas não dobrar o preço. Então, quais são os elementos do CDC que podem ser abordados do ponto de vista de força de vendas? Vamos lá para o material. Bom, em primeiro lugar, tome cuidado, né? Porque deve ser a versão atualizada dessa lei que é dos anos 90. O CDC é uma legislação que estabelece direitos e deveres do consumidor e proteção e fiscalização das relações de consumo. E aí, tem uma coisa interessante, vem comigo antes de eu falar dos direitos. A relação bancária é tão particular e ela tem tanta especificidade que o CDC direto ele cita relação bancária e sistema financeiro. Se você for ler o Código de Defesa do Consumidor, nas aulas de CDC, você vai perceber que o tempo todo tem citação a isso. O tempo todo. O tempo todo tem citação a você. A você. Como que se diz? É, ser consumidor na relação bancária, dada a sua particularidade e a sua intangibilidade. Porque, por exemplo, nós não somos especialistas sênior, nós como correntistas bancários, nós não somos especialistas sênior em relação bancária. Para nós, a relação bancária é uma relação de necessidade de comercial. E então, você tem uma cobrança de tarifa, você não sabe se aquela cobrança de tarifa é devida ou não. Então, existe toda essa previsibilidade partindo da premissa de que o conhecimento técnico deve ser por parte do banco. Então, exatamente essas relações de consumo que são estabelecidas, né? Por exemplo, você dizer para um cliente que tem uma... e a indução ao erro, né? Teve uma questão numa prova, acho que foi do Banco do Brasil, numa das versões da prova do Banco do Brasil de 2023, que falava de CDC e falava de indução ao erro. Por exemplo, né? E era exatamente essa questão. Eu lembro que eu fiz uma live com o professor Adriano Barbosa, que ele é professor de Direito Penal, mas ele trabalhou durante muito tempo como delegado da Polícia Federal junto ao sistema financeiro, que é aquele lance de uma historinha que é contada na questão, que uma senhora chega até a agência bancária para fazer um consignado, você tem várias modalidades de consignado, e o escriturário ele apresenta como condição única, tarifa única e prazo único, não dando os prazos e não dando as flexibilidades e as opções ao consumidor que o Bacen determina. Isso é relação de consumo abusiva. Então, voltando agora para os direitos voltados ao atendimento. Vamos lá. Bom, o Código assegura uma série de direitos, e aí, no setor bancário, o direito à informação clara e adequada do produto e a privacidade e reparação de danos é o que mais pega. Na verdade, de longe, né? Vem comigo. Você já leu um contrato de financiamento imobiliário? Você já leu o contrato de fomento do BNDES? Eu já tive os dois. Já fiz financiamento imobiliário e já peguei verba para fomento no BNDES. Para essa escola que eu falei que eu era sócio. Então, nos dois casos, você tem contratos extremamente técnicos, burocráticos. No caso do BNDES, eu dei para um advogado especialista, paguei para ele fazer uma consultoria. E já teve outra situação profissional na minha vida em que foi proposta uma condição de trabalho para mim, de participação na empresa, participação em resultados, e que demandava uma contrapartida da minha parte, e que eu não tinha pleno conhecimento legal, não tinha pleno conhecimento de direitos e deveres. Aí eu consultei os universitários, né? Consultei os especialistas. E é normal. Então, por exemplo, quando você apresenta uma proposição contratual, isso acontece bastante, tem muita abordagem disso em prova.
Quando se apresenta uma proposição contratual de algo muito complexo e você não dá um tempo correlato, isso fere o Código de Defesa do Consumidor. É igual a justiça. Se você tem um processo e aí você tem um calhamaço deste tamanho no processo e o seu advogado pede acesso ao processo, sei lá, as provas da condenação, e te dá um prazo ínfimo, você pode pedir alongamento de prazo. Não é só do Supremo que pede vistas ad eterno. E quando ele bem entender, coisas do judiciário, né? Vistas, quando? Quando determinar que vai ser. Enfim, então, não é só os senhores nobres ministros, juízes do Supremo, que podem pedir vistas. Nós não temos vistas ad infinito. Nós temos o pedido de prorrogação de prazo de acordo com o volume. E aí é óbvio, né, que o juiz meritocraticamente vai determinar ou não. Então você não pode dizer para o cliente tem que assinar agora. Se sair daquela porta não vale mais. A partir do momento que você não dá o direito do cliente consultar o seu especialista, o seu advogado, você está ferindo o direito à informação clara. Quanto à privacidade, é absurdo, né? Porque você tem o sigilo bancário, você tem a lei de segurança cibernética e você tem a lei geral de proteção de dados que cai na sua prova. Porque, afinal de contas, se tem uma coisa que reza sigilo, dentre outras coisas importantes, é a sua saúde bancária financeira. Então, o sigilo bancário, o sigilo financeiro, ele é um fator determinante para você poder ter uma boa relação de consumo. Por isso que cai a Lei Geral de Proteção de Dados e sigilo bancário. Voltando para o material, bom, práticas abusivas e responsabilidade do fornecedor, que nesse caso é a instituição bancária, também é muito importante. Então, você não pode ter venda casada, publicidade enganosa e aumento injustificado de preço e cobrança de taxas indevidas no atendimento ao consumidor ou recusar atender o consumidor. Vem comigo. Talvez, né, essa questão de práticas abusivas é a que mais pega na relação bancária. Justamente por isso, né? Quem determina as taxas? O Banco Central. Quem determina a mudança de política de produtos bancários? O Banco Central. Por exemplo, um dos fatores de endividamento constante da sociedade brasileira é o rotativo do cartão de crédito. O cartão de crédito é a segunda maior forma de pagamento do Brasil. A primeira é o Pix. Então, quando você tem o Pix como a principal forma de pagamento, e quando você tem o cartão de crédito como a segunda maior forma de pagamento, com 20% das negociações de pagamento, o que acontece quando você entra no rotativo infinito? Quem já entrou sabe. Eu nunca entrei, porque eu não tenho hábito de utilizar cartão de crédito. Só em viagem internacional, quando é um facilitador, né? Mas eu não tenho esse hábito justamente porque eu sou um cara meio desorganizado. Então eu sei que se eu usar, eu vou me desorganizar. Mas minha mãe é fanzaça de um cartão de crédito. E houve uma época da vida dela que ela entrou no rotativo, eu fui negociar, e aí você vai entrando no rotativo eterno, você vai pagando o mínimo para o cartão não ser cancelado, e a sua dívida de R$ 1.000 vira 80 mil. O Banco Central mudou essa regra. Você estuda lá com a gente em conhecimentos bancários. Mudou. E você não pode ficar no rotativo para o resto da eternidade. Esse é o problema. Então você tem que avisar o consumidor. E por fim, indo para o material, a responsabilidade do fornecedor. Nesse caso, prática de fiscalização já entra na legislação, não vou entrar nisso. Vícios e defeitos. Vem comigo. A gente sabe muito bem, né, que a gente estuda em vendas e negociação a intangibilidade de serviços bancários. Então você não vai ter uma situação de defeito, mas você vai ter uma situação de vício de uso. E uma situação clara de vício de uso é você induzir o cliente a todo mês pegar um CDC, sabendo que ele teria outras formas de pagamento, talvez menos onerosas. Perfeito? Então essa é a abordagem do CDC dentro de vendas. Repito, assista às aulas do módulo de CDC, que é a particularidade da lei. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, estando comigo até o final. Força e honra, estamos com você até a aprovação.